A palavra do Senhor. Vamos ao tema desta noite bendita e abençoada. Então, o tema de hoje, palavra profética de hoje para a sua vida, é tirados do mundo e enraizados em Cristo. Nós vamos hoje, que é domingo, que é dia de ceia do Senhor, nós vamos nos lembrar de um assunto importante, que eu e você fomos tirados do mundo e fomos enraizados em Cristo Jesus, no reino do seu amor. Essa palavra fale em nome de Jesus a todos os corações. A Bíblia diz assim, Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Jesus Cristo nos resgatou, nos tirou da maldição da lei, de jugo, escravidão, de pagar o preço, das ambições, dos sacrifícios sem fim. Cristo nos retirou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E a Bíblia diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então que esta palavra, em nome de Jesus, fale ao coração da igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez pelo teu amor e pelas tuas misericórdias, que se renovam todos os dias. Obrigado, Senhor, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo livramento, Senhor, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque Tu és longânimo, paciente, benigno, Senhor, para conosco, para com as nossas fraquezas, Senhor, ó Pai, para com os nossos erros, ó Pai, para com os nossos descuidos, porque nós temos uma carne, ó Pai. E a Bíblia diz que esta carne milita contra o Espírito. E diz que o Espírito milita contra a carne. Eles são opostos. Ó Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para batalharmos um bom combate. O Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para administrarmos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos negócios, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor Deus quiser chegar às nossas mãos. Fala, Senhor, através deste altar. Cada vida, Senhor, ó Pai, que o Senhor tem permitido subir neste altar, ó Pai, e falar da Tua palavra, que essas vidas sejam boca de Deus, ó Pai, no nome de Jesus. Me usa agora, Senhor. Eu quero mais uma vez te servir, quero ser um instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos. Quero, ó Pai, que o Senhor fale através do Espírito Santo de Deus sobre este assunto tão importante, que cada um de nós foi tirado do mundo e enraizado em Cristo. Há uma grande obra, ó Pai, que nós vamos nesta manhã bendita nos lembrar, trazer à memória, ó Pai, nos recordar, Jesus, refrescar a nossa mente daquilo que o Senhor fez na nossa vida, que foi manifestar uma salvação eterna. Assim, ó Deus, nós oramos com fé, Jesus, e te agradecemos como igreja, como corpo de Cristo e como família espiritual. E a família espiritual aqui da Cristo de Curitiba, diga amém. Amém. Glória a Deus. Olha para quem está do lado, diga assim, Deus seja louvado. Obrigado, pastor Alessandra. Deus seja louvado. Glórias a Deus, pastor Eli, que está aqui conosco hoje, né? Deus seja louvado, que a senhora receba aí no teu coração essa palavra como remédio, como bálsamo, como palavra de milagre e cura na sua vida. Então, o tema de hoje, tirados do mundo e enraizados em Cristo. Então, eleitos, predestinados em amor, escolhidos, né? Salvos para sempre. Amém. Que bom poder, com o ministério, acreditar, crer à luz da palavra nisso que nós estamos falando. Somos salvos para sempre. Nós cremos que a obra salvífica, né? A obra da cruz, ela foi perfeita, irretocável
e ela é para sempre. Então, o Senhor quer nos falar nesta manhã bendita e abençoada sobre algo que nós temos que nos trazer à memória, né? Que Jesus Cristo, Ele nos tirou do mundo, tirou a mim e a você do mundo. Jesus Cristo nos tirou do mundo de trevas, de perdição, nos tirou do mundo de mentiras, de pecados, né? No mundo de caminhos escuros e escusos, e o Senhor nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos enraizou, colocou as nossas raízes em Cristo. E aqui, meu irmão, estamos firmes. Diga, eu estou firme. Eu estou firme. Nós estamos firmes, né? E daqui para a glória somente. Tá? Então, o Senhor quer te lembrar desse assunto importante. Então, a mensagem de hoje, ela vai se resumir em duas partes, tá bom? A primeira parte, eu queria que a gente pensasse aqui, né? Que foi o que o Senhor colocou no meu coração aqui para conduzir essa pregação, que a gente pense, coloca no primeiro bloco ali, obrigado, sobre o processo, né? Que nos retirou do mundo e nos enraizou em Cristo. Então, meu amado, eu e você, como crentes, como eleitos, como predestinados, nós temos que trazer à memória, amado, todos os dias eu diria, né? Nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. E essa salvação, né, estabelecida por Deus, essa segurança que está nas mãos de Deus, faz parte de um processo que nós vamos aqui trazer à memória. Então, eu e você estamos aqui como salvos, e os salvos digam amém. Somos salvos aqui porque o Senhor nos trouxe através de um processo, né? Um processo que nos retirou do mundo e nos enraizou em Cristo. Diz assim o livro de Gálatas 1:3: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar, nos retirar, nos arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém. Então veja, o primeiro ponto que eu queria aqui dizer para você, né, que faz parte do processo, né, que Deus utilizou para nos salvar, amado, que é que o Senhor se entregou por mim e por você. Você precisa se lembrar disso. Você só é salvo, meu irmão, porque Jesus foi para uma cruz. E lá naquela cruz, Sandro e Milton, Ele se entregou por nós. Ele se fez sacrifício no nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Então, os crentes dessa terra, né, precisam se lembrar disso. Porque hoje os altares estão cheios de filosofias. Nós precisamos voltar às raízes do Evangelho. Dizer, amado, que a obra da cruz, né, é algo importante. A obra da cruz é o principal aspecto daquilo que nós precisamos crescer e estudar aqui como igreja. Né? Que o salvo tem que saber que ele não é salvo pelos seus próprios méritos. Eu e você somos salvos porque Jesus Cristo se entregou numa cruz. Diz que Ele se entregou. Né? Então, e quando Ele fez isso, Ele nos retirou de um mundo perverso, de segundo a vontade de Deus. Né? Graças a Deus, que foi pela vontade de Deus. Que fosse pela minha e pela sua vontade, estávamos nós, amado, dançando lá no carnaval. Nós em fevereiro lá, com o nosso abadá, lá na Bahia, lá, pulando. Tá? Essa é a verdade. Então, estou falando do processo que Deus usou para nos trazer até Ele. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Outra coisa que Cristo fez. Há muitos que já estavam ali nos caminhos de Cristo, mas estavam debaixo do jugo da lei. Né? Nós temos muitos aqui, irmãos, que vieram de ministérios legalistas. E enquanto estavam em ministérios legalistas, estavam debaixo do que, igreja? De maldição. Ai, bispo, mas isso é muito forte. É verdade. Estavam debaixo de maldição. Tá? Então diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, dos julgos, das palavras de morte, dos julgamentos, né?
dos sacrifícios, das ordenanças, das abluções. Diz assim, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, por que nós, aqui nesta igreja, em específico, não coadunamos, não concordamos, não aceitamos sacrifícios carnais? Porque nós entendemos que Cristo, Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele pagou um preço no nosso lugar, para que eu e você não tivéssemos que pagar mais um preço na nossa carne. Hoje o preço que eu e você pagamos, amado, é no Espírito, de adorar ao Senhor em Espírito em verdade, de entregar ao Senhor o nosso sacrifício de louvor. É isso que Deus quer, viver pela fé. Então, eu não estou vendo, mas eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus está fazendo. Amado, esse é o nosso hoje desafio, tá bom? E a Bíblia diz, porque está escrito, maldito daquele que foi pendurado em madeira. Diz ainda, Romanos 8,2, como estou falando aqui do processo que Deus utilizou para nos retirar do mundo e nos enraizar em Cristo. Tá? Graças a Deus que esta obra foi completa. Diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, é importante dizer que se Cristo não viesse à sua vida, se você não tivesse ouvido a voz do bom pastor, e como você é ovelha, você ouviu, reconheceu, e diz que o Senhor conhece as suas ovelhas, você foi liberto da lei do pecado e da morte. Ou seja, se nós não tivéssemos ouvido a voz de Deus, se o Senhor não tivesse buscado a cada um de nós, qual seria o destino natural de todo homem e de toda mulher? O inferno. A condenação de morte, e nosso destino seria o inferno. Mas Deus é tão bom, diga assim, Deus é maravilhoso. Diga mais no seu lado assim, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Diz que Ele, pela lei do Espírito da vida em Cristo, Ele nos deu vida e nos livrou. Olha, livrou. Havia um caminho natural que a minha carne e a sua carne seguiriam. Então, por isso que nós cremos aqui também nessa igreja que não existe livre-arbítrio para a salvação. Nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos que Deus é soberano. Eu não disse sim para o Senhor porque eu quis, mas porque Deus inclinou o meu coração. A Bíblia mesmo diz, que nós não podemos dizer que amamos a Deus. Nós dizemos que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, amado. Sabe quando você estava lá em caminhos escuros, perdidos, Deus já tinha chamado, já tinha escolhido. Ele só preparou um dia específico, amado, para que você e eu o conhecêssemos. Então eu estou te lembrando nesta manhã bendita e abençoada, algo maravilhoso que nós temos que trazer à memória todos os dias. É aquilo que Cristo fez por nós. E é o tema de hoje. A Lívia está concordando comigo. É o tema de hoje, Deus nos retirou de um mundo perverso, do império das trevas, e nos transportou, com raiz e tudo, e nos colocou, nos enraizou no reino do seu amor, do Filho do seu amor. Então, amado, isso tem que ser motivo de alegria para cada um de nós. Então, da expressão ali deste mundo, do original, do grego, quer dizer aion. Então, nós já explicamos isso. Caso você ainda não tenha a clareza desse assunto, procure a nossa livraria, a nossa biblioteca ali, fale com o presbítero Renato. Nós temos ali livros que explicam isso. Então tem um livro lá chamado Quatro Mundos, que explica, porque tem o mundo aion, que é um mundo que conota tudo que está em rebeldia contra Deus, incluindo seres malignos. Tem o mundo Sheol, que é o inferno, tem o mundo Cosmos, que é o mundo Terra, e tem o mundo Ocumene, que é o mundo dos salvos. Então, quando você lê a Bíblia Sagrada e você vê a palavra mundo, atente-se aí,
que dentro de um contexto, aquele mundo pode estar relacionado ao mundo Aion, né? Pode estar relacionado ao mundo Cosmos, pode estar relacionado ao mundo Sheol, pode estar relacionado ao mundo Ecumênico. Nós cremos que quando Deus diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, né, para nos salvar, quando nesse contexto, qual é o mundo que está ali? É o mundo Ecumênico, o mundo dos salvos, né? Então, amado, olha, então diz assim que Deus nos retirou de um mundo Aion, né? Deus nos retirou de um lugar que conota, né, tudo que está em rebeldia contra Deus. Imagina, você sabia que eu e você, antes de sermos buscados por Deus, nós estávamos num mundo de rebeldia. Nós éramos rebeldes, éramos inimigos de Deus. Diz assim também, né, aliás, explicando aqui que a expressão lá, mundo perverso, vem do grego que é poneros, que significa maldade, malícia, pecaminosidade. Então Deus também nos tirou de um mundo de maldade, de malícia e de pecaminosidade. Né? Então na sua vida e na minha vida não pode ter mais ter maldade, não pode ter mais malícia, não pode ter mais uma vida de pecado. Então nós estamos falando do que aqui? Estamos falando do processo, né, que Deus utilizou para nos retirar de um mundo, né, de pecado, mundo mau, e nos enraizar, né, em Cristo Jesus. E olha como a palavra é maravilhosa, né? Romanos 8, 29 diz o quê? Porquanto aos que de antemão conheceu, predestinou, escolheu, elegeu, né, separou, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o outro processo que Deus utilizou para te salvar? A predestinação, né? Então, bispo, mas vocês são presbiterianos? Não, mas a presbiteriana nesse ponto está certo. Somos eleitos, né? Predestinados, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nós cremos isso, está na Bíblia, na minha Bíblia está, na sua Bíblia deve estar também, né? Inclusive, né, fazendo aqui um adendo, tá? Já existe um movimento fortíssimo, né? Inclusive em países de esquerda, né? Países que não creem em Deus, né? Inclusive odeiam o cristianismo. Eles sabem que o cristianismo é tão forte, eles sabem que a palavra de Deus é tão tremenda e ela vai romper barreiras, você pode ter certeza. Na China, na Coreia do Norte, no Paquistão, onde tiver, né, esse povo aí rebelde, a Bíblia já chegou lá e vai vencer todas as barreiras. Mas olha o que eles estão fazendo. Já se sabe, se não me engano, a China já está pensando nisso. Eles estão reeditando a Bíblia. Reeditando a Bíblia. Numa desculpa de atualização. Mas não é para atualizar, é para começar a distorcer todas as orientações que a gente tem, né, como fundamento de vida, para que as pessoas não creiam, né, em Cristo como nós cremos. Olha a malignidade desse mundo. Então, aqui nessa igreja, tá, nós usamos a versão o quê? Revista e atualizada, tá bom? Aqui, ó, você que está em casa aí, tá bom? Olha, da Sociedade Bíblica do Brasil. Não aceite outra, tá? Aí diz, mas às vezes, né, por questão de estudo, você tem até a versão atualizada, mas essa aqui é a melhor versão. É a revista e atualizada, tá bom? Então, o que mais tem hoje sobre essa terra é pessoas que querem atualizar a Bíblia. Então, diz assim ainda, amado, sobre o processo que Deus utilizou para te trazer até Ele. Né? Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem, a mulher, né, não é justificado por obras da lei. Está na sua Bíblia aí? Está. Na minha Bíblia está. Não é justificado por obras da lei, não é justificado por jejum, por batismo nas águas, por subir no monte, por ficar sem dormir, por vigílias. Tá? Não é. Na minha Bíblia está escrito isso.
O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, pela graça. Também temos crido em Cristo Jesus para que fossem justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Olha que tremendo aí, meu irmão. Anota aí na sua Bíblia, risca aí, marca. Pois por obras da lei, por sacrifícios, por jejum, por subir no monte, ninguém será justificado. Meu Deus, ninguém será salvo. É o que está falando aqui. Ninguém pode ser salvo pela lei. Mesmo pode arrancar os cabelos, pode gritar, pode arrancar a dentadura. Não há o que fazer. Está escrito aqui na minha Bíblia. Se está na Bíblia, nós cremos. Está na palavra aqui que o homem não é justificado por obras da lei. Então, o processo que Deus utilizou para te salvar, amado, é em graça. Ainda que você tenha entrado por uma igreja legalista, tenha sido atraído para dentro de uma igreja legalista, esse chamado foi em graça. E aqueles que estão entendendo, digam amém. Amém. Então isso é muito importante, meu irmão. É muito importante porque nós estamos tratando aqui de um assunto, rememorando um assunto que eu e você temos que trazer à memória todos os dias. A minha salvação não dependeu de mim, e a segurança da minha salvação não depende de mim. Dependeu, está nas mãos de Deus. Tem que ser, amado, tem que ter essa clareza aí no teu coração, porque é um perigo, E lá o livro de Gálatas nos alerta a respeito disso. Gálatas 3:1 diz assim: ó Gálatas insensatos, está falando só a igreja dos Gálatas, vocês ficaram insensatos? Quem vos fascinou a vós outros? No original, quem vos embruxou? Quem enfeitiçou você? Porque quando a pessoa está em graça e ela diz assim: não, eu quero voltar para a lei, para mim, desculpa meu irmão, minha irmã está em casa, está enfeitiçado, está embruxado, está vuduzado. A pessoa voltou para a lei depois de ter conhecido a graça, se realmente foi cortado. Porque se a pessoa não foi cortada, não há o que fazer, Não houve um entendimento. Ela estava lá porque ela estava convencida, ela estava lá na igreja porque ela gostava dos irmãos, gostava da companhia, Mas eu falo assim algo que às vezes as pessoas até me interpretam mal, Aqui não é um clube social, pastor Eli? A igreja não é um clube social. Existe clube social, Você pode, inclusive, recomendo, Aqui, pessoas da maioridade aqui, que eu já estou nessa se matricule aí no clube social aí, Você também, presbítero Renato, esse cabelo você denuncia tudo. Se matricule no clube social aí, vai fazer ginástica lá, tá bom? Vai se cuidar, mas a igreja não é um clube social. A igreja é uma família espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo estava falando assim: Gálatas, quem que embruxou vocês? Quem que enfeitiçou vocês para vocês voltarem para a lei? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Versículo 2: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Maravilhoso, O apóstolo Paulo, muito assertivo, ele começou a exortar, ele falou assim: olha, o Espírito Santo de Deus que está em você recebeu por causa das obras da lei? Você recebeu o Espírito Santo de Deus por ter subido no monte, por ter feito jejum, por ter se batizado nas águas, que é um cerimonial, Você que está aí à distância nos acompanhando, E aqueles que estão aqui presentes sabem muito bem o que eu estou falando. Então, falando assim: você recebeu o Espírito como? Será que foi por isso ou foi pela pregação da fé? Diga aí, igreja: pregação da fé. Pregação da fé. Eu e você, amados, estamos aqui porque um dia ouvimos a palavra que era a pregação da fé. Diga glória a Deus, Deus seja louvado. E diga uma coisa, meu irmão: não há outra maneira. Eu quero salvar meu filho, salvar minha filha. Prega para ela então. Não adianta ficar assim:
você vai fazer, né, meu irmão? Eu estou mentalizando aqui, ó. Não, nós não somos hinduísta, budista e nada disso, tá? Nós somos crentes, tem que pregar. Nem que você diga a uma pessoa assim, você sabia que só Jesus Cristo salva? Você sabia que Jesus Cristo é o caminho, é a vida? Mas lança a palavra. Não é? Você acha que eu estou aqui como? Um dia alguém lançou a minha palavra na minha cabeça. Ninguém pegou a Bíblia e bateu. Tentaram, hein? Vários. Não foi só um, não. Tá? Ernestina, que está na glória esta hora, sabe disso. Não é que está dando biblada na cabeça dos outros. Porque se fosse, seria até fácil, né, presbítero Beto? Eu pegava, segurar o meu irmão no canto lá e dar biblada na cabeça, na hora que né? Mas não é. É o que, Milton? Ouvido. Você tem um ouvido de ovelha, mano? Pode demorar. Se é um salvo, pode demorar, mas uma hora essa palavra vai dar frutos. Eu já comentei aqui, né, testemunhos da minha vida, no começo aí, que eu estava, começo de relacionamento, né, com a minha esposa Alessandra, nós éramos namorados ainda, e ela tentando me converter, né, normal, estava fazendo a parte dela, né. Aí eu lembro que ela mandava umas fitas aqui para mim, quando eu morava aqui no Paraná, ainda sozinho, né, tinha acabado de mudar para cá, lá em 97, lá idos de 96, 97, aí teve uma vez eu falei, eu vou ouvir essa palavra aqui, velho, que essa mulher está mandando um monte de caixa, que não para de mandar, eu vou começar a dar de volta. Aí eu peguei e coloquei a fita e fui ouvir. Amado, você sabe que, eu me lembro até hoje disso, velho, parecia que eu estava ouvindo russo, eu não entendia nada. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ouvi na palavra, porque não era o meu tempo ainda. Não era o dia do Senhor ainda na minha vida. Né? Hoje eu sei que eu sei que fui um salvo. Né? Eu sei que cada um de vocês aí foi um salvo. Mas não adianta. Depois eu peguei a filha e falei, deve estar em russo isso aqui, porque eu não consigo entender nada. A bispa Solange, que já na glória lá, né, estava pregando. Amado, olha, eu confesso para você, parece que eu estava ouvindo etrusco, assim, esquibolas, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada, né? E eu não estou entendendo, eu vou parar de ouvir essa fita aqui. Não consigo entender nada. Então, há o tempo perfeito de Deus. Eu quero te dizer que Deus te trouxe no tempo perfeito. Diga glórias a Deus. Olha para quem está do teu lado, já diga glórias a Deus. Deus te trouxe no tempo perfeito. E é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, meu irmão. Ele está falando assim, você está aqui, né? Você é salvo como? Pela lei ou pela pregação da fé? Aí ele diz assim no versículo 3, né? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha querida, aqui que estiver me ouvindo pela internet, olha, não há o que fazer, meu irmão. Começou na graça, se a graça realmente é para a tua vida, você não está firme na graça até o último, daqui só para a glória. Eu não posso chegar em um momento e falar, não, olha, não é mais suficiente isso aí que eu estou ouvindo. Agora, dona Sandra, eu vou me meter num jejuzinho agora. Meu Deus, ninguém me segura, não preciso perder uns quilinhos, vou aproveitar o último agradável, né? E vou meter no jejum. Mas isso aí não funciona. O apóstolo Paulo está falando, olha, você começou no Espírito e agora você vai querer voltar e se aperfeiçoar na carne. Versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que agora opera milagres entre vós, diga glórias a Deus. Eu recebo, Senhor, esta palavra, esta fé que nós vivemos aqui, Senhor, operando milagres, ó Pai. Na tua igreja, receba, pastor Eli, milagres. O Senhor está liberando milagres. A cada pregação o Senhor opera milagres. E diz assim, aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Então o apóstolo Paulo começa a colocar os Gálatas no bico de sinuca. Ele começa a falar assim, amado, ou é pela lei ou pela graça, ou é pela lei ou pela fé. Toma a decisão, amados. Glórias a Deus, tomamos nós uma decisão. E é até difícil, tá? Porque a gente costuma dizer, nós estamos remando contra a maré. Quando você diz, nós cremos que somos predestinados, o mundo evangélico grita, arranca os cabelos, né? Quando nós dizemos que nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé, nós não vamos fazer jejum. Meu Deus, uma vez um rapaz no trabalho falou assim, interessante.
faz jejum? Eu falei, não fazemos. É uma obra da carne, é um sacrifício carnal, nós não fazemos. Interessante, na verdade ele estava sendo respeitoso comigo, né? Ele estava falando assim, não acredito. Todo mundo faz jejum. E o senhor não quer fazer jejum. Tem que fazer jejum. É ele que estava falando. Eu falei, não vou fazer jejum. Tá? Então veja, é um entendimento, né? E glórias a Deus por o Senhor ter aberto os nossos olhos aqui. Tá? Então eu estou falando agora ainda, né? Do processo que Deus utilizou para nos trazer para Ele. Então foi pela graça, não foi por obras, né? Deus nos trouxe no seu tempo correto. Avança ali para mim, diaconisa, Gálatas 5:1 diz assim ainda, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então o Senhor nos trouxe por um caminho, amado, para nos dar liberdade. Diga aí no seu lugar, liberdade. Liberdade. Tá? E administrar a liberdade, amado, é algo complicadíssimo na cabeça dos crentes. O que eu já conheci de crentes, né, que disseram assim, eu não consigo viver a graça, porque a graça pede só para eu viver pela fé. Eu preciso ser submetido a uma corrente de oração, né? Não que a gente não tenha, né? Aqui, mas eu estou falando assim, aquela tem um peso, né? A pessoa não dorme, passa 4 dias orando, sem parar, né? Sem comer, sem dormir, né? Então, a gente entender, amado, o que Deus realmente nos proporcionou em graça é maravilhoso. Tá? Então diz assim, olha, não submeta de novo a jugo de escravidão. Então quando você volta para a lei, né? Quando a pessoa quer voltar para a lei, quer voltar para o jejum, quer voltar para os batismos das águas, e às vezes tem que dar constrangimento alheio. Ver o irmão da graça de Deus estava lá, se batizando no mar. Aí eu falei, não, agora foi, né? Daqui a pouco estava lá de novo. Não, agora é lá em Jerusalém. Aí daqui a pouco estava lá no retiro, agora lá no rio, lá no retiro lá. Meu Deus, não parar nunca isso. E Jesus deve estar lá na glória e falar assim, meu Deus, para que isso, né? O irmão é incansável. Ele quer ser salvo de qualquer jeito, não é uma força. É no mar, é lá em Jerusalém, é lá no rio, lá do retiro lá da igreja dele lá. E dá constrangimento ali, mas desculpa, eu falo, Daniel, eu fico constrangido. Ainda mais se for da graça de Deus, dá um constrangimento, dá uma vergonha alheia. Mas meu Deus, você não ouviu nada, não aprendeu nada, né? Mas às vezes eu fico pensando, Deus que me perdoe, né? Deve ser para se amostrar. Deve ser para se amostrar. Não pode ser, né? Colossenses 2,7, diaconisa Letícia abençoada, diz assim que em Cristo estamos radicados, diga aí, radicados. Radicados é com raízes profundas, edificados, firmes, né? Com alicerces firmes e confirmados no quê? Na fé. Tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Então, qual é o processo que Deus também nos traz até Ele? Nos radicando, né? Colocando raízes firmes, colocando alicerces firmes na nossa vida, confirmando tudo isso com a fé, né? Para que cada um de nós cresça em graça. Diga assim, eu estou crescendo na graça de Deus. Olha para quem está do teu lado enquanto toma uma água, diga, você está crescendo na graça de Deus. Glórias a Deus. Romanos 5,9. A gente avançar aqui. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, do inferno. Né? Glórias a Deus. Sangue de Jesus, amado, naquela cruz vertido, né, nos salvou para sempre. Então, até agora, primeira parte da mensagem, falando sobre o processo, né, de termos sido retirados do mundo e enraizados em Cristo. E agora eu queria, nessa segunda parte final, falar sobre o quê? Uma vez que isso é verdade, amado, tem que haver na minha vida e na sua vida frutos. Diga assim, frutos.
Frutos, tem que ter frutos. Frutos do Espírito, né? Nós até falamos isso aqui no momento do ofertório. Frutos de termos sido retirados do mundo e enraizados em Cristo. Então, amado, a nossa salvação, o processo que Deus nos trouxe até Ele, tem que redundar em frutos. Tem que dar frutos. Tá? Pode ser que uns dê um fruto pequenininho, outros demorem para dar frutos, outros dê muitos frutos. Não está em questionamento isso. Está em questionamento que tem que haver frutos, amado. Quais frutos, Bispo Marcos? Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro fruto, meu irmão, minha irmã, presta atenção, e que o Espírito Santo de Deus fale com cada um aqui. Tem que haver paz na sua vida, meu irmão. Gente irada, revoltada, toda hora brigando com todo mundo, está errado. Que o Espírito Santo de Deus fale na sua vida. Está errado. Se você está raivoso, amado, olha, se for o caso, procure um médico. Às vezes precisa de um apoio psicológico. Cristo em nós, amado. Jesus Cristo na nossa vida tem que dar um fruto, pastor Eli. Paz. Não estou falando que é para você ficar... Não estou falando disso. Tá? Aí o irmão, não, está indo para a igreja, eu estou na paz. O irmão não vai para o culto, não, eu estou na paz. O irmão não vai orar, não, eu estou na paz. Não é isso aí que eu estou falando, não, tá? Estou falando que você tem paz, gente. Gente muito raivosa, enlouquecida. Atenção, amado. Você precisa dar frutos de paz. Né? Precisa dar frutos de paz. Aqueles que estão entendendo, digam amém. Amém. Romanos 5,2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Outro fruto que eu e você temos que dar é firmeza. Então está firme, né? Eu não posso ser uma pessoa que chega e fala assim: olha, tem uma irmã batata dando uma profetada aí, vai irmã lá. Não, olha, agora estou fazendo uma piscina de sal de não sei das quantas. Vai lá, irmã lá. É isso, gente. Isso é gente sem firmeza. Está firme. Tá? A graça de Deus exige que você esteja firme. Cada um com a sua luta, amado. Olha, eu tenho as minhas lutas. Né? Cada um de nós tem, André, as suas lutas. Tá? As suas tertúlias. Né? Tem algumas que só eu e Deus sabemos. Só você e Deus sabem. Eu estou falando disso, estou falando dessa persistência, né? De você dizer, não, eu não largo meu Deus por nada. Eu não deixo a minha igreja por nada. Eu não vou deixar os caminhos do Senhor por nada. Eu não vou vender, né? A minha herança por um prato de lentilha. Firmeza, amado. Em nome de Jesus, que o Senhor manifeste firmeza na vida dos crentes dessa igreja. Isso é um fruto. Outro ponto, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Outro fruto, crescimento. Tem que haver, Marcel, crescimento. Tem que haver, Valentina, crescimento. A pessoa tem que crescer. De um ano para o outro tem que ter crescimento. E esse crescimento é a maturidade, a pessoa mais controlada, mais longânima, a pessoa com mais sabedoria, a pessoa que pensa antes de falar, né? Que pensa antes de agir. Tá? Então, Deus quer, amado, diz assim, antes de qualquer coisa, eu e você temos que dar um fruto que chama crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu recebo, amado, olha, mais um passo de crescimento para a tua vida. Mais um passo de crescimento para essa igreja. Glória a Deus. Qual é o fruto que nós temos que dar? Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vai crescer muito pouquinho. Tá bom, amado. Cada um tem um caminho, tem uma velocidade, né? Desculpe, de aprendizado. Eu não posso comparar o meu aprendizado com o seu com o seu irmão. Vai ter que crescer, amado. Não pode. Há 5 anos, eu vou continuar a mesma coisa. Não houve crescimento nenhum, não houve mudança nenhuma.
continua o mesmo briguento, mesmo rabugento, mesmo negativo, mesmo reclamão e todas essas coisas horríveis, né? Que a gente vê, às vezes, na vida de muito crente. Não pode, meu irmão. Diga assim, não pode. Olha para o seu irmão que está do lado, com amor, diga assim, não pode. Não pode. Não pode. Tem que haver crescimento. Pode ser um titico assim, não tem problema, mas tem que ter crescimento. Tá? Não pode. Tá? Filipenses 1:27. Viveis acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, né, o apóstolo Paulo falando aqui, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito e uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Qual é o outro fruto que nós temos que dar? Testemunho, presbítero Beto. Não pode, quando ouve sobre o irmão, é testemunho. A lágrima que rola, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem uns que é testemunho, né? Testemunho, eu estava indo, não, Deus mudou minha vida, eu estava passando na frente da lotérica, o Espírito me inclinou meu coração, eu entrei lá e ganhei na nota. Meu irmão está contando isso? Tá, isso é testemunho, tá, irmão? Isso aí não é testemunho, isso é testemunho. Isso é para a tristeza da nação evangélica. Estou aqui brincando, mas tem dessas coisas, né, irmãos? Testemunho, não pode, mano. Nós temos que ter testemunho. Amém. Viu? E o testemunho é mais simples, viu, amado? O testemunho é você ser uma pessoa que sabe que faz coisa correta, é correto, né? As pessoas olham você lá no teu trabalho e falam, olha que pessoa boa, que pessoa honesta, que pessoa trabalhadora, que pessoa responsável, né? As pessoas olham e falam, não, aquela pessoa lá é de confiança, não, aquela pessoa lá, olha, conta firme, né? Não pode acontecer como acontece hoje, né? Ô Márcio, às vezes a gente que está no trabalho no dia a dia, você sabe como é que é. A pessoa fala que é crente, o irmão até coloca a mão na carteira. Deixa eu colocar a mão na carteira, já assim. Emilton, já, peraí. Né? É isso que está no mundo agora, gente. Não pode. Né? Testemunho. Olha, o apóstolo Paulo diz assim, olha, se eu estiver presente ou não, eu quero ouvir sobre vocês, né? Que Deus ouça sobre essa igreja. Amém. Boas coisas, bons testemunhos. Amém. Tá bom? Porque você sabe que quando vem o testemunho, a culpa é de quem? Do pastor. E dá-lhe o pastor. A culpa é do pastor. Vovó, tá fazendo aquela brincadeira? Não, a culpa é do pastor. Eu, irmão, culpa do pastor. Pastor leva, ó, costa larga, tem que, né? Mas faz parte. Olha, hoje eu sei o que é isso, tá? Fica tranquilo. Outra coisa, meu irmão, Romanos 12:2, diaconisa da notícia. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Receba essa palavra, amado, como uma palavra que está transformando a sua mente e o seu coração. Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, outro fruto que nós temos que ter, né, presbítero Renato, é sermos inconformados com esse mundo. Inconformados com as coisas erradas. Hoje está muito comum, você chega com o irmão e fala, você tem que aceitar, tá lá, você está num dia numa mesa lá com os do trabalho, né, que são cristãos de outras igrejas, e tá falando, a gente tem que aceitar, porque isso é assim mesmo. É o quê? Não, aí é uma roda baiana, né, na mesa, não tem jeito. Eu falo, não tem que aceitar nada não, irmão. Você está errado. Isso é errado, nós não podemos aceitar. Não, porque você não sabe, pode ser genético. Eu falei, você está inventando história, cara. Você me desculpa. Tá? Respeito a opinião, mas não concordo. Porque isso a gente pode falar, tá, amado? Olha, eu respeito sua opinião, né? O Daniel pode falar isso, a gente pode falar. Respeito a opinião, eu não concordo com você, irmão. Você está errado, tá? Se a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, é pecado. Eu tenho que ser um inconformado com isso. Que você vai ser preso, que vai não sei o quê. Até então, né? Isso aqui está virado de ponta cabeça esse país, né? Mas a legislação me diz que neste ambiente eu tenho segurança jurídica. Segurança jurídica é a legislação.
de professar a minha fé. E você tem o direito de professar a sua fé. Eu não estou falando aqui para ninguém perseguir ninguém, eu não estou falando para ninguém atacar ninguém, para ninguém discriminar ninguém. Eu só estou dizendo que eu tenho que ser inconformado. Tá? Tem pessoas que lá onde eu, na minha vida secular, no trabalho, nas empresas onde eu congresso, a pessoa tem uma preferência A ou B, mas por causa disso eu não cumprimento a pessoa? Que isso? Ela tem que ver eu como um bom perfume de Cristo. Eu tenho que constrangê-la do meu amor. Você está entendendo ou não? Não é pegar um pedaço de pau e correr atrás da pessoa, não. Agora, a Bíblia diz que é errado e é pecado. Ponto. Não fique inventando história, que agora é cheio das narrativas, né? Nós estamos no mundo, estou terminando, tá, mas nós estamos no mundo agora, o Marcelo, de narrativas. O que é narrativa? Você pega uma história e começa a deturpar essa história através de narrativas, de histórias, de contos. E você começa a dizer, começa a falar que daqui a pouco... Não, Jesus não morreu numa cruz. É uma analogia. Analogia. Tem outra analogia lá. Está na Bíblia, nós cremos. Não está na Bíblia, nós não cremos. Então, outro fruto que eu e você temos que ter, que é ser inconformados com o pecado. Inconformados com o erro. Olha, mano. E o pecado, diz a Bíblia, que tenazmente nos assedia. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Você tem uma carne, mano. Essa carne é terrível. Ela está ali à espreita. Uma hora que você deu um vacilo, a sua carne, ela avança. Outro fruto do Espírito, 2 Coríntios 10, 4. Outro fruto que a salvação na tua vida tem que dar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortaleza, anulando nós, sofismas. Então, o outro fruto é você entender, amado, que não é pela força do teu braço. Fala, Deus! Fala, Deus! Não é pela força do teu braço. Amado, as nossas armas são espirituais, não são carnais. Não adianta, amado, né? Você querer resolver as coisas com a força do seu braço. Você vai se dar mal. Ouça o que eu estou te falando agora. Com amor estou te dizendo isso. Você vai se dar mal. As nossas armas são espirituais. Então esse é um fruto que eu tenho que ter. Essa confiança, essa convicção de que as lutas que eu tenho só podem ser vencidas em Cristo Jesus. Só podem ser vencidas com oração. Só podem ser vencidas, amado, com intimidade com Deus, com presença no culto, com participação do corpo de Cristo. Não é longe, não é na praia, não é lá no sítio, não é lá deitado numa rede, não é sistema ultragás de presença. Semana sim, semana não, mês sim, mês não no seu portão. Não pode ser. Está errado. Tá bom? Está errado. Então eu e você temos que manifestar, este fruto de confiança de que eu só posso vencer as minhas batalhas em Cristo. E você sabe, quem está na vida secular aqui, aqui trabalha, presbítero Renato, Márcia, Daniel, Marciel, todo mundo aqui, temos uma igreja muito trabalhadora. Graças a Deus temos homens e mulheres trabalhadores, pessoas que estão aí lutando no dia a dia. Amado, isso é uma coisa importante, presbítero, tem que lembrar todo dia, porque se a gente deixar, a gente vai achar que nossa carne não consegue resolver. Então toda hora eu estou me lembrando, eu por mim mesmo não consigo resolver nada. Eu sei que se o Senhor estiver à frente, a vitória está garantida. Então, outro ponto aqui, Tiago 3,13, diaconisa. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão e sabedoria, mediante contínuo padecer as suas obras. Outra coisa, amado, a gente recebe de Deus, amado, sabedoria, que é algo superior à inteligência. Então eu tenho e você temos que dar esse fruto de pessoas sábias.
Inteligentes, eu recebo, Senhor. Crentes sábios, crentes inteligentes. Crentes que não vão tomar decisões atabalhoadas. Eu comentei no culto passado, que Deus me falou, que Deus me falou. Esse culto começa, Deus me falou. Eu falo, amado, até hoje, não sei quem convive comigo aqui, quantas vezes você me ouviu falar, Deus me falou. O presbítero Renato, mais de 20 anos convive comigo. O pastor Eli, eu tremo e temo para dizer isso, tá? Se eu disser, amado, é porque eu tenho uma, sabe, às vezes eu até prefiro ficar em oração a respeito disso. O que a pessoa começa, Deus me falou, Deus me mandou para o Suriname, e agora? Deus me mandou agora para a Argentina, e agora? Deus me mandou, eu acho que Deus é guia turístico, né? Não, provocar os irmãos aqui para pensar nisso aí, né? Não tem isso não, Sandra. Deus ele tem um caminho muito claro, correto, estruturado para a gente. Deus não é caótico, não. Caótico é Satanás, amado. A criação do mundo é uma prova de que Deus faz tudo perfeito, na ordem correta. Amém. Glória a Deus. Tá? O mundo jaz no maligno é caótico. Satanás é caótico. Tá? Então, amado, pense aí, você tem que dar esse fruto, tem que haver esse fruto na tua vida, sabedoria, inteligência. Eu recebo aqui crentes sábios, inteligentes. Glória a Deus. Tá? 2 Coríntios 3:4, estou terminando. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, para que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Outro fruto maravilhoso, amado, que a gente tem uma confiança inabalável no Senhor, né? Eu falo isso muito no meu lar, né? Porque a nossa família também tem os seus desafios. Nos momentos que a gente está no desafio, amado, a gente tem que falar, Senhor, a confiança tem que ser no Senhor. Não pode estar no médico, não pode estar no remédio. Ainda, amado, que nós não sejamos ignorantes. E Deus criou todas as coisas e criou a inteligência para os médicos, a inteligência para as indústrias criarem remédios. Glórias a Deus, né, gente? Que a gente tem acesso a essas coisas hoje, mas eu não estou falando disso, você ser ignorante e falar, não, eu tenho que tomar um remédio para o coração, não vou tomar. Não faça isso, irmão. Não faça isso, vai dar trabalho para nós de novo. Chega de dar trabalho. Já deu trabalho. 9 dias que passou da última vez. Não aguento mais. Não aguento mais isso aí. Né? Tem que tomar um remedinho lá, amado. Deus criou isso aí, a inteligência tem que tomar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de colocar confiança. É diferente. Né? Então, toma lá o rasfatina, rasfatina, se que é para afinar, toma todo dia. A vista quer passar ainda. Não quero tomar, ela está enfiando dentro da minha boca. Tomo. Mas a minha confiança está nisso? Não. Porque o dia que você começar a colocar confiança nessas coisas, amado, desculpa, a casa caiu. Tá? Tem que tomar remedinho, vovó? Toma. Né? Fazendo nome de pai, nome de filho, não, brincadeira. Amado, tem que tomar. Tá? Mas não pode colocar confiança lá. Porque então você tem que ter um fruto que representa a confiança no Senhor. Diga aí no seu lugar, diga assim, eu confio em Deus. Diga assim, Deus é bom o tempo todo. Diga assim, eu posso confiar em Jesus Cristo. Diga glórias a Deus. Glorificar a glória de Jesus. Amém, amém. Estou terminando aqui, quero declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Romanos 8:31 diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Todas essas coisas, ó. O que você está vivendo aí? Se Deus é por nós, Ju, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Volta um pouquinho ali, diaconisa Letícia, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, tudo vai cooperar para a sua vida. André, receba aí, tudo está cooperando para a sua vida.
tudo vai cooperar para a nossa vida. Nós amamos a Deus, todas as coisas vão cooperar para aqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Diz, ó, daqueles que amam e que são chamados segundo o seu propósito, escolhidos aqui de novo, predestinados, eleitos. Receba, amado, essa palavra no teu coração. Isaías 41:10. Eu não sei qual desafio você está vivendo, você que está nos acompanhando aqui pela distância. Não temas, o Senhor diz, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque Deus é contigo. Deus, a palavra do Senhor diz assim: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. A mão poderosa de Deus está sobre as nossas vidas, amado. Ah, bispo, eu não sei, você não sabe o que eu estou vivendo. Amado, imagino. Posso tentar imaginar, porque só quem tem um carro sabe como é que é. Mas a palavra de Deus me diz: não temas, não te assombres, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Amado, essa palavra tem que ser bálsamo no nosso coração. Ah, bispo, o senhor não sabe, estou sendo perseguido. Isaías 41:11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Amado, você é luz onde você está. Eu sei disso, amado, como isso na minha vida profissional é claro. Quando eu vejo que eu entro num projeto, numa empresa e começa a levantar os Exu caveira, eu já sei. Eu estou sendo luz aqui. Eu estou incomodando. É normal, mano. Aí eu vou fazer o quê? Vou lutar contra a pessoa, né, Marcelo? Não. O Senhor está à frente das nossas batalhas. Eu recebo essa palavra que diz: envergonhados e confundidos serão todos que são indignados contra ti. Todos. Amado, já contei esse testemunho aqui, né, num projeto específico, eu não vou falar o nome por uma questão ética, e eu entrei lá, né, assumi toda a gestão comercial, tinha um vendedor que era antigo lá, meu Deus, esse cara, ele só cobra cascavel, ele dá uma assim, e eu só assim, tá igual os pinguins de Madagascar, eu acenava e sorria. Eu sabia, né, já, né, das intenções. Ah, mas o que eu descobri? Tentou de tudo quanto é jeito me sabotar meu time, sabotar as coisas. Ele fazia de tudo. Ele sozinho um dia foi pego lá na Maracutaia, lá com uma pessoa administrativa, e foi mandado embora sumariamente. O que eu fiz? Uma macumbinha, né? Lógico, acendi umas 4 velhinhas lá, peguei um bonequinho e fiquei espetando umas. Não. Fiquei orando, Milton. Orando. Só minha esposa sabe. A pessoa era venenosa. Terrível, presbítero Beto. Deus é minha testemunha. Eu não levantei um dedo. Ah, bispo, você não levantou um dedo porque o senhor não podia. Eu era diretor, assim como eu sou até hoje. Eu poderia ter mandado ele embora sumariamente. Eu mandava na área, mano. Mando, né? Não falo que eu mando, é Deus que manda em tudo. Mas eu tenho autoridade naquele lugar. Eu não preciso pedir autorização para mandar ninguém embora. Por exemplo, se eu fosse um gestor vingativo, né? Graças a Deus, só coisa de muito amor. Quando começa a aprontar, eu fico orando. Fico em oração. Coloco aquela vida diante de Deus. Tá? Então eu não tive que mover uma palha. Vontade de mandar embora, você teve? Muita. Vovó, muita. Tinha hora que eu falava, é hoje que eu vou fazer esse homem com vinagre. Eu falava, não, se controla, sabe, sua suficiência está no Senhor, tem bom testemunho, ele tem que ver que você não vai usar de armas, né, carnais. Amado. O homem mesmo assim se enrolou sozinho. Tá? Isso é uma das histórias de milhares que a gente tem. Quero terminar dizendo o seguinte, né? Isaías 41:13. Porque eu, Senhor, diga glórias a Deus, o teu Deus, eu te
tomo pela mão direita. Eu te digo, não temas, porque eu te ajudo. Eu, o Senhor, te ajudo. Senhor, eu recebo essa palavra na minha vida, Jesus. Eu não posso nada, Senhor, por mim mesmo, ó Pai. Toda honra, toda glória, toda majestade sejam sempre dadas a Ti, Senhor. Manifeste sobre esta igreja, sobre este povo, Senhor, sobre os membros virtuais, sabedoria, Senhor, para entendermos tudo aquilo que nós ouvimos esta manhã. O Senhor nos conduziu através de um processo maravilhoso de salvação, ó Pai. E o Senhor, ó Pai, manifestou em nós frutos, ó Pai, frutos de confiança, de firmeza, Jesus. Ó Pai, frutos de amor, Senhor, de transformação, de crescimento, Jesus. Tudo isso está em nós, Senhor, já está em nós, ó Pai. Se revela, Senhor, aos teus filhos, ó Pai, as famílias desta igreja, Jesus. O Senhor diz, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão, Senhor. Oh, glórias, glórias, glórias a Ti, Jesus. Pela tua mão direita te digo, não temas, eu te ajudo. Aleluia. Amado, nos momentos das batalhas, traga essa palavra para o teu coração, como diz o nosso apóstolo. Grava isso na sua mente. Deus diz, não temas, porque eu te ajudo. Se Deus é por nós, amado, quem será contra nós? Glórias e graças, Senhor, nós te damos, Jesus. Nesta manhã bendita e abençoada, Senhor. Te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui como família espiritual, Senhor. Quedados, ó Pai, aos teus pés. Ó Pai, aqui, Senhor, dedicados à melhor parte, Senhor. Deixamos os nossos afazeres, os nossos compromissos, Senhor, convites. Estamos aqui, Senhor, quedados aos teus pés, Jesus, para ouvir a tua voz, para crescer na tua graça e no teu conhecimento. Obrigado, Jesus, por este mês de setembro, que eu declaro aqui no nome de Jesus Cristo, um mês tremendo, um mês maravilhoso, ó Pai, um mês cheio, Senhor, da tua graça, do teu favor, um mês, Senhor, de milagres, sinais, prodígios, maravilhas. O Senhor diz, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita. Não temas, eu te ajudo, Senhor. Eu recebo esta palavra, Pai, porque pelas minhas próprias forças, Senhor, eu não posso nada, mas contigo eu posso todas as coisas. Obrigado, Jesus, pela vida do teu povo. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que é fiel, ó Pai, que é uma igreja de amor, uma igreja de perdão, uma igreja de, ó Pai, benevolente, benigna, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque aqui há sim, Jesus, os frutos do Espírito Santo de Deus, abundantes no nosso meio. Glórias e graças te damos, Jesus, por este culto, Senhor, por esta manhã bendita e por esta palavra, Senhor, que fez muito bem aos nossos corações. Ó Pai, nós vamos agora, Senhor Jesus, como igreja, Senhor, receber a ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia, Pai, e que esse seja um momento, mais uma vez, memorável em nossas vidas. Obrigado, Senhor. No nome santo de Jesus, assim nós oramos e declaramos que assim seja, porque assim disse o Senhor. E a igreja salva a igreja, diga amém. Diga glória a Deus.